Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para todos, todas e todes, dando continuidade ao nosso projeto de compreensão da realidade brasileira e mundial e latino-americana. Nós temos aqui uma reportagem, entrevista do Le Monde Diplomatique Brasil, da edição 168 de julho de 2021, que o Le Monde Diplomatique entrevistou o Itamar Vieira Júnior, que é autor deste livro Torto Arado, que ele é bastante comentado, né? A crítica literária, ganhou prêmios na Europa e aqui no Brasil ganhou o prêmio Jabuti. E aqui na contracapa fala que um romance que retrata com extrema habilidade narrativa um Brasil dolorosamente encalhado no próprio passado escravista. Então, bastante interessante. Tá todo mundo comentando sobre o livro, né? Excelente o livro. E aí, as palavras também do autor, do Itamar Vieira Júnior, são excelentes, né? O Itamar Vieira Júnior, ele nasceu em Salvador, na Bahia, em 1979. Ele é geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Publicou os livros de contos Dias e A Oração do Carrasco, finalista do Prêmio Jabuti, além de outros textos ficcionais em diversas publicações nacionais e estrangeiras. E, com o Torto Arado, venceu os prêmios Leia 2018, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Oceanos. Então, um geógrafo, né, que desenvolveu esta obra literária e que deu a entrevista para o Le Monde Diplomatique. Então, uma parte da entrevista, né, que eu achei super interessante é a parte que fala sobre esperança engajada, né? A ideia de esperança engajada. E aí a reportagem do Le Monde Diplomatique, né, os repórteres perguntam o que é a esperança engajada que você diz ter sobre o Brasil e como ela se manifesta em nossa realidade. Essa foi a pergunta do repórter do Le Monde Diplomatique, o que é a esperança engajada. E aí o Itamar Vieira Júnior responde, né? Quem me vê falando assim parece que eu acordo todos os dias com um sorriso no rosto, nesses tempos, né? Não é verdade. Confesso que sou uma pessoa até melancólica, mas quando olho para trás e vejo todos os traumas pelas quais passamos e torno a olhar para este tempo cruel e duro, imagino que tudo já foi pior. Há 3 séculos, 300 anos, pessoas como nós, né, ele está falando dele e do repórter, que são negros, seríamos cidadãos de segunda classe no país. Hoje, apesar de tudo, podemos falar de maneira altiva. Estamos encontrando uma voz a duras penas para falar sobre o racismo. Isso me traz certo otimismo. A esperança engajada, então agora ele vai falar sobre essa ideia dele, a esperança engajada é que nós devemos ser a transformação que queremos ver no mundo. Neste contexto, neste momento em que sou quase sempre obrigado a falar sobre o Brasil, aproveito para dizer aquilo que considero relevante, não apenas para Itamar, para ele, mas para a sociedade. Não sou neutro e a minha literatura não é neutra, embora seja literatura e se debruce sobre a experiência humana, essa minha compreensão se dá pelo ser político que sou e pelo contexto que nos rodeia.
mas tem dias em que eu acordo e penso onde estou e o que está acontecendo neste país. Então, novamente, né, ele fala que a esperança engajada é que nós devemos ser a transformação que queremos ver no mundo, sempre lutando para que possamos, né, coletivamente nos organizar e coletivamente melhorar, né? No projeto Integrar e na Gestos, por exemplo, né, nossa esperança engajada é a possibilidade dos estudantes, das estudantes poderem ingressar na universidade através das políticas de ações afirmativas, as cotas, né, tanto raciais quanto sociais, e os estudantes poderem acessar universidades públicas. E com a Gestos, né, por isso a gente sempre convida os estudantes a participar da Gestos, porque daí a gente pode lutar pela permanência dos estudantes na universidade e poder se formar, né? Dentro da Gestos, a gente tem a ideia de estamos do pré ao pós, né? No processo de formação. A gente começa lá no pré-vestibular, pré-universitário, com Integrar, consegue ingressar até a universidade e continua os nossos processos formativos, né? Com especialização, mestrado, doutorados, intercâmbios, né? Isso é muito importante para que a gente aproveite o projeto, né, da universidade no seu todo, né, de forma integral, o que para a classe trabalhadora é muito difícil, precisa trabalhar, né? Não são estudantes que trabalham, são trabalhadores que estudam, né? Então essa categoria é extremamente importante estar unida coletivamente para lutar para que a permanência aconteça e a gente não seja excluído mais uma vez das universidades, né? Para que a gente consiga ter o processo de formação. Então, essa é uma ideia bastante interessante que o Itamar Vieira Júnior traz, né, e que possamos fortalecer esses coletivos e por isso a importância de vocês participarem ativamente do projeto Integrar, né, ativamente da Gestos, voltando para o projeto Integrar com seus conhecimentos para que a gente possa avançar nos territórios que vocês estão, né, para que mais pessoas possam fazer o pré-universitário, mais conhecimento a gente possa ter, né. E aí ele conclui, né, eu só trouxe 2 perguntas que eles fizeram, tem várias perguntas, né, quem tiver interesse, é muito legal essa reportagem, né, a entrevista com o Itamar, e aí acessa lá o Le Monde e consiga ler na íntegra, né, e a última pergunta foi, já vi você dizer que há uma conjunção de forças sempre tentando impedir os avanços sociais no Brasil. Quais são essas forças, né? Por isso que o projeto Integrar está na luta, a Gestos está na luta, mas temos essas forças que barram a ideia de uma classe trabalhadora, população negra, indígenas, né, LGBTQIA+, população poder acessar a universidade. E aí o Itamar responde, então, quais são essas forças, né? Ele coloca: nasci em 1979 em uma família simples. Meus pais eram muito jovens e com uma vida muito dura. Fui percebendo o que a ditadura civil-militar significava já na infância. Tenho uma remota lembrança das diretas já, do meu pai envolvido com o sindicato e da felicidade que ele manifestava por votar pela primeira vez aos 32 anos na eleição presidencial de 1989, na qual ganhou o Collor, né? Tivemos um período sombrio, tenebroso e de supressão de direitos, sem exercer nossa cidadania plena, algo que ainda nos aflige em certa medida. Pouco a pouco, construímos um país com quase 30 anos de democracia pujante, com a adoção de políticas públicas que atingiram os setores conservadores e privilegiados deste país, como foi o caso das universidades, né? Uma parcela insatisfeita da sociedade nunca aceitou isso plenamente, né? Lutaram, inclusive, entrando no Supremo Tribunal Federal para acabar com a política de cotas, né? Os partidos de direita, e o Supremo, então, se manifestou colocando que ela é constitucional e, por isso, deveria e deve acontecer, né? Então, ele coloca aqui a ideia de que essa classe burguesa, né,
os que são donos dos meios de produção no território nacional, não querem abrir mão dos seus privilégios. Uma parcela insatisfeita da sociedade nunca aceitou isso plenamente. Se olharmos para o passado, sempre houve avanços e retrocessos. Nossa república nasce com um golpe, depois há uma outra ditadura, nos anos de 1930 e 1940. Ainda assim, tem uma profunda esperança, porque temos capacidade de mobilização. Sinto que há um poder que emana das comunidades, das periferias, do campo. É aquilo que o geógrafo Milton Santos caracterizava como o período popular da história. Ele fez uma crítica feroz à globalização, chamando-a de perversa. Quando ele escreveu Por uma Outra Globalização, um livro fantástico, estava falando justamente desse protagonismo popular, que se organiza para ter a casa própria, como o movimento dos trabalhadores sem teto, pelo acesso à terra, como o movimento dos trabalhadores sem terra, e os movimentos indigenistas e quilombolas, né? O movimento negro unificado e os movimentos indígenas no território nacional. Há um país que está amadurecendo, segundo o Itamar, né? Nós vivemos um retrocesso porque houve certa leniência das oligarquias e dos capitalistas em torno dessa figura que ocupa a presidência da República. Ele é um carimbo desses retrocessos. Tudo o que está acontecendo serviu para nos chacoalhar de que a democracia não está consolidada e é uma construção permanente. Vamos usar todas as armas possíveis para que ela permaneça íntegra, com mais gente participando dela. Vivemos um momento de má sorte, nefasto, mas que vai ficar para trás. Então nós estamos nessa transição, né, de avanços e de retrocessos com políticas públicas nas últimas décadas, mas agora o último governo e principalmente o ministro da Economia, né, tentando acabar com todas as políticas públicas, os direitos sociais. Mas já com a emenda Constitucional 95, né, com o Temer, congelamento dos gastos públicos, né, os gastos sociais, principalmente educação, saúde, que fazem diferença nas políticas públicas, sendo cortados, o que causa grandes problemas sociais para o nosso país, né? A gente já tem um vídeo, inclusive, aqui, que fala sobre o Brasil voltar ao mapa da fome, né? A gente tinha saído e voltamos ao mapa da fome. Por isso, devemos, então, ter sempre essa esperança engajada de que esse processo, né, de organização nas comunidades, no campo, nos territórios periféricos, possam, né, unir mais pessoas e, no caso do projeto integrar da Gestos, a gente possa ingressar às universidades, formar, desenvolver conhecimento, e esses conhecimentos servem para quê? Para que a gente possa retornar aos territórios organizados e junto, né, com a classe trabalhadora, junto com a população, junto com o povo periférico, poder construir um novo porvir. Então, temos que manter a esperança, como diz o Itamar na sua última frase, né? Vivemos um momento ruim, de má sorte, nefasto, mas esse tempo vai passar. E aí, quando esse tempo vai passar, nós temos que estar preparados para um outro momento, formados, com conhecimento técnico, para que a gente possa nos organizar e desenvolver a nossa sociedade. Então, essa é uma partezinha do trecho da entrevista, excelente, né? Fica a dica do livro Torto Arado para leitura, maravilhoso, a editora é Todavia, e também a entrevista do Itamar Vieira Júnior, que vale a pena, né? Ele fala sobre literatura, como é que ele começou a escrever na sua profissão, um geógrafo, e também problematiza sobre a realidade social brasileira, o que é bastante importante para a gente sempre estar acompanhando, né, essas notícias, esses movimentos, porque isso tudo são questões que o Enem cobra de forma interdisciplinar, né? Então, um abraço. Se tiver perguntas, se tiver ideias, se tiver sugestões, pode colocar aqui embaixo que o professor vai
atrás dessas informações para a gente sempre dialogando, né, nas nossas aulas e aí com os vídeos problematizadores ou para deixar registrado aqui, né, os pensamentos importantes. E esse agora, o da esperança engajada, que possamos esperançar, como diz Paulo Freire também. Até mais!